Atos, capítulo de número 9. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 11. Vamos pegar o versículo de número 10 até o versículo de número 18, que nos diz, textualizar uma palavra nesta noite para a igreja do Senhor. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias, e ele respondeu: eis-me aqui. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como duas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, a palavra do Senhor nos descreveu aqui uma narrativa aonde um fato que aconteceu na vida de um homem chamado Paulo, melhor dizendo, Saulo de Tarso, e também na vida de um servo do Senhor chamado Ananias. Ananias já era crente, Ananias já era um servo piedoso que servia ao Senhor, estava em constante comunhão, buscando a face do Senhor, orando ao Senhor, meditando nas promessas do Senhor, um adorador do Senhor. Todavia, conhecemos a história de que Paulo, aquele homem que outrora, Saulo de Tarso, melhor dizendo, que outrora era um homem muito zeloso, um religioso, mas todavia não conhecia, não entendia o mistério, o que estava acontecendo nos seus dias. Deus, o nosso Pai, tinha enviado o seu Filho Jesus, e Jesus estava palmeando a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus foi o Verbo que se tornou carne, veio a este mundo para cumprir toda a justiça de Deus e estabelecer uma nova aliança, resgatando a humanidade. Louvado seja o seu nome para sempre, para que
o homem pudesse agora ser salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, Jesus veio, teve na terra, partiu para a glória, e Saulo, mesmo conhecendo, sabendo da história, e a história estava ali nova, Jesus já tinha vindo, louvado seja o seu nome para sempre, já tinha cumprido o seu ministério, já tinha partido para o ressurreto, louvado seja o seu nome para sempre. Mas todavia, Saulo ainda não tinha crido em Jesus Cristo, não é? Saulo não tinha crido em Jesus Cristo. O que nós como igreja vamos aprender, vamos tirar como uma lição para nós, como adorador nesta noite, louvado seja Deus, é que Saulo ali, partindo rumo a Damasco, a igreja já estava em plena atividade, já tinha partido o Senhor, mas a igreja já estava vibrante, andando, os irmãos já estavam proclamando a Jesus. E Saulo, com o zelo da palavra, ele queria impedir que a obra de Deus, que o nome de Jesus fosse proclamado como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. E ali ele parte para Damasco, todos nós conhecemos a história. Teve ali uma visão, não é? E naquela visão ele ficou cego, não é? Caiu e ali ficou com os seus olhos vedados, mas todavia com o seu coração agora quebrantado. Deus tirou a visão humana e colocou nele uma visão espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele já não podia ver este mundo visível, mas agora, dali, ele já tinha tido um encontro com o Senhor, quando o Senhor disse: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ali ele reconheceu, e ele perguntou ainda: quem és? Ele disse: eu sou o Senhor a quem tu me persegues. Oh, glória a Deus! Perdeu a visão humana, mas ficou, aleluia, firme na visão espiritual. Não pôde ver o semelhante, mas ali com os olhos vedados, ele poderia ver a glória do Senhor, que o aparecer a ele naquele pleno sol de meio-dia. Louvado seja o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, igreja do Senhor, quando aquele homem de Deus teve aquele encontro com o Senhor, foi conduzido, não é, para casa, e não sei de que forma, mas ele foi levado para uma casa. E Deus, como é santo, como é poderoso, ele levanta Ananias agora, aparece na história. E Ananias, um homem piedoso, um homem, um servo de Deus que vivia na piedade, sobre a graça, o aspício do poder do Espírito Santo de Deus já na sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Ele então agora estava ali orando, e de repente Deus fala com ele ali na sua casa: levanta, vai pela rua chamada direita, não é? E vai lá, porque tu precisa orar por um homem que está ali, e ele vem de Tarso, é Paulo de Tarso. Queridos irmãos, olha, Ananias já conhecia a fama de Saulo, não é? Todos já conheciam a fama de Saulo, que era um homem perigoso, um homem que açoitava, batia, não é? Judiava dos que pregavam o evangelho, daqueles que vinham. Ele já sabia da fama daquele homem, e ele ficou um tanto quanto preocupado. E ali ele quis questionar. Para mim, para nós, a igreja de hoje, nós temos desafios também, não é? E às vezes nós somos tentados
a não querer cumprir o ID de Jesus. Não é assim? Como a igreja do Senhor, ele teve ali, Ananias, a incumbência de ir, louvado seja o nome do Senhor, e a sua carne, o sangue, temeu, e ele quis resistir, para não cumprir com o chamado de Deus, com a ordenança de Deus, para ter aquele encontro com o grande Saulo. E ele questionou a Deus: Senhor, mas aquele homem é perigoso, eu vou lá diante dele orar por ele, e ele já pensou: eu vou levar uma pizza, não é? Eu vou sair de lá moído. Louvado seja Deus. Meus irmãos, o Espírito de Deus é o mesmo que chamou a Saulo. O Espírito de Deus é o mesmo que fez o convite a Ananias para levar aquela palavra àquele homem. Louvado seja o nome do Senhor. E o que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, nos arremete aqui, é que Deus então diz para Ananias, não é? Para que ele levantasse, levanta, aleluia, e vai. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que então ele foi. Ananias foi, chegou lá, e chegando ali, louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, minha filha. Chegando ali, ele já foi chamando, dizendo: Saulo, Saulo, não é? Orou por ele, disse: o Senhor me mandou aqui para orar por ti. E ele pôs a mão naquele homem de Deus, orou por ele, e a palavra diz que como duas escamas caíram literalmente dos olhos de Saulo, e Saulo pôde ver, ter agora a visão de volta para ver, aleluia. E ele ali, o que me chamou a atenção, que ele, quando viu ali, o Ananias orou por ele, as escamas caíram, e ele foi batizado com o Espírito Santo de Deus. Foi tomado com o revestimento do poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você me poderia dizer: pastor, mas por que isto? Deus já tinha revelado para Ananias: olha, Ananias, vai lá, porque justamente ele era um homem perigoso, mas tu vai ver o que eu vou fazer com ele. Aleluia. Ele vai passar nas minhas mãos, e ele vai ter que padecer, aleluia, por causa do meu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, Ananias foi, cumpriu o chamado de Deus, impôs as mãos, orou, e o Espírito de Deus confirmou, trazendo o batismo, o revestimento de poder na vida daquele homem. O nosso irmão, agora Paulo, não é? Era Saulo, agora o nosso irmão Paulo foi revestido em um novo homem. Depois que ele abriu os olhos, quem que ele viu na frente? Um servo de Deus, Ananias, não é? Aleluia. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. Vale a pena nós servir a Deus, vale a pena nós orarmos a Deus, vale a pena nós, aleluia, acreditar no poder de Deus para a nossa vida, sabendo que Deus nos chamou. Louvado seja o nome do Senhor. Para por aí? Não, não para por aí. Deus então toma aquele servo dele, o apóstolo que se tornou Paulo de Tarso, e ele ficou ali, entrou na oração, porque um crente, quando recebe um revestimento de poder, o que ele quer mais é o quê? É orar. O que ele quer mais é estar na presença do papai, falando com o papai, glorificando o papai, exaltando o papai. A comunhão com o papai é tão grande, meus irmãos, é tão boa, que a gente não pensa mais em nada, quer ficar na presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Ali, meus amados irmãos, nós podemos ver no capítulo 22,
Louvado seja o nome do Senhor, que quando ali ele chega, quando ele estava fazendo a sua defesa, ele descreve, louvado seja o nome do Senhor, que quando ele sair dali, partiu, foi encontrar com os apóstolos do Senhor. Olha, ele quis buscar e encontrar com os apóstolos. Agora já estava cheio de Deus, a sua vida estava repleta, aleluia, glorificando, exaltando o nome do Senhor. Mas o que aconteceu? Os apóstolos, quando souberam que ele iria para lá, para encontrar com ele, os apóstolos também o que? Temeram, disseram: não, esse homem vai vir para cá. A Bíblia diz que eles não quiseram receber a Paulo. Importante olhar a isso. Às vezes na nossa caminhada aqui na terra, na nossa vida, nós vivenciamos tudo isto. O Espírito Santo de Deus nos chamou, cada um de nós, em uma dimensão, em um propósito, para servi-lo a Ele, na beleza da sua santidade. E no mover do próprio Espírito, e na liberalidade que eu me entrego a esse Espírito, para que Ele trabalhe na minha vida, e para que Ele ache em mim uma terra fértil, e possa trabalhar, e possa me usar, e possa te usar. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nós enfrentamos lutas, às vezes nós enfrentamos barreiras, às vezes nós enfrentamos problemas, às vezes nós enfrentamos resignação, às vezes nós enfrentamos também pessoas que nos recusam, não querem nos ouvir. Foi o que aconteceu com Paulo. Já pensou, o apóstolo São Paulo, hoje um grande homem de Deus, só hoje, mas nos seus dias ele sofreu, não é? A rejeição, ele sofreu problemas. O povo olhava para ele e dizia: não, aquele ali é um marginal. Ele bateu no irmão fulano de tal, na irmã fulano de tal, no cicrano e no outro, e tinha uma lista grande de quem ele tinha dado uma surra, né? Dado uma sova. Louvado seja o nome do Senhor. E disse: não, nós não podemos ficar com esse malfeitor. Esse não é nosso irmão. Nós não podemos aceitar ele na nossa comunidade. Nós não aceitamos ele. Louvado seja Deus. Meus amados irmãos, olha o que aconteceu. E Paulo vai ali com todo amor, com toda graça, revestido do mesmo Espírito, chamado pelo mesmo Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E chegou no meio dos discípulos, e o discípulo disse: não, nós não podemos aceitar esse homem conosco, não é? Nós não podemos, porque só nós andamos com Jesus. Ele não andou com Jesus, nós andamos com Jesus, palmeamos com Ele, e Ele agora que veio para cá, nós não aceitamos Ele, não é? Não queremos Ele. Oh, meus amados irmãos, às vezes na obra de Deus, isso acontece com você, acontece comigo, acontece conosco na obra do Senhor. Às vezes o Espírito de Deus lhe chama, lhe convida, lhe instrui, como diz o apóstolo, aleluia, louvado seja Deus, melhor dizendo, o profeta, que disse: com o teu Espírito o Senhor me chamou e me atraiu, e eu fui atraído por este Espírito. O que ele quis dizer? Eu obedeci a voz do Espírito, eu obedeci a voz da palavra. E mesmo assim, diante da obediência, às vezes você enfrenta problema, não é? Enfrenta devaneios, enfrenta oposição naqueles que poderiam te abraçar, naqueles que poderiam somar com você, naqueles que poderiam te dar a mão e dizer: vem cá, meu irmão,
você está comigo, você é meu irmão, você foi gerado pelo mesmo Deus, aleluia, você faz parte, louvado seja o nome do Senhor, da mesma essência de Deus, bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Mas muitas das vezes nós enfrentamos problemas, dificuldades, aleluia, mesmo diante da presença de Deus constante na vida, do amor de Deus revestido, aleluia, do manifestar do Espírito e da pureza da palavra, temos às vezes que enfrentar problemas difíceis. E a Bíblia nos registra que Paulo ali, sofrendo, passando por aquele problema, aleluia, mas mesmo assim, ele não parou, aleluia, ele continuou a sua jornada, aleluia, ele partiu para a viagem missionária. Até então tinha que ser evangelizado a Europa, não é? E Paulo foi um dos primeiros que saiu ali da sua adjacência, da região, não é? Ali da Galiléia, daquelas províncias ali do velho Israel, e ele partiu para outros continentes, para levar a palavra de Deus, dizer para os povos, línguas e nações, que Jesus é o Salvador, que Jesus salvou a vida dele, que outrora ele perseguia este Jesus, mas agora ele tinha testemunho para dizer para aquele povo de que Jesus é bom, de que Jesus salva, de que Jesus liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Isto é maravilhoso, igreja, isto é bom. E às vezes Deus faz isso comigo, com você e com nós, né? Trouxe o Messias de São Paulo para cá, né, Messias? O Messias às vezes não está entendendo o mistério, né? Às vezes a irmã não entende, às vezes é assim que Deus trabalha. O mistério de Deus é grande, a obra de Deus é maravilhosa. Deus balança os seus filhos, Deus balança o seu povo, leva um daqui para lá, traz um de lá para cá. Deus age na liberalidade do seu espírito, da sua vontade, aleluia, e a obra de Deus é feita por nós, que somos a igreja do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Eu creio, Messias, que Deus tem planos aqui para você, não sei o tempo, quanto que é, mas eu creio que Deus tem plano na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Pode crer, tenha paciência, porque às vezes, como já viu aqui a vida de Paulo, ele sofreu problema. Ele ia, um homem culto, intelectual que era Paulo, um homem de uma boa saída, não é? Um homem que tinha dupla cidadania. É como seria hoje aqui um brasileiro, né? Cidadania americana, cidadania brasileira, né? Ter toda esta regalia. E ele tinha dupla cidadania. Era amigo dos reis, era amigo das altas autoridades do império. Toda a alta autoridade do império ali conhecia, sabia quem era Paulo. Todos ali conheciam, sabiam quem era ele. E agora ele estava sendo um novo homem, lapidado pelo Senhor, queimado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia, arraigado na palavra de Deus, com um coração novo, com um olhar novo, aleluia, pronto para fazer a obra de Deus. E a Bíblia diz que ele foi a lugares, irmãos, ele foi a lugares que, chegando em cidades ali, ele foi apedrejado. Já pensou? Ele que tinha comando sobre ele, de mandar soldados apedrejar juntamente com ele outras pessoas que pregavam o Evangelho, agora ele recebe pedradas. Ele que jogou pedra em várias pessoas que clamavam por Cristo, que adoravam Jesus, agora ele, tendo este amor de Jesus no seu coração, ele recebia pedradas.
A Bíblia diz que ele teve que passar por uma porta de um lixeiro, no lugar que passava lixo na cidade. Ele teve que passar por ali, de forma como fosse um lixo, um descarte, para não ser morto, apedrejado, porque o povo daquela cidade queria matá-lo ele, porque ele estava ali pregando o amor de Deus, e o povo não queria receber este amor. Às vezes acontece conosco, Deus nos levanta para fazer o seu trabalho, e às vezes as pessoas não querem, os ouvidos estão agravados, não querem ouvir a voz de Deus, que é transmitida por mim, por você e por nós. Mas fique tranquilo, fale a palavra, deixa Deus trabalhar, aleluia, deixa Deus agir, porque o Espírito de Deus é quem trabalha na palavra. Nós somos, como igreja do Senhor, nós somos apenas o arauto de Deus, aquele que pronuncia a palavra do Senhor, e o trabalhar da palavra é o próprio Espírito de Deus, que vem, coloca no coração da pessoa, faz entronizar através do seu ouvido, desce ao coração, irradia a alma, movimenta o corpo, e essa pessoa então entende-se que precisa de um Salvador, precisa se arrepender dos seus pecados e se tornar crente, servir ao Senhor com alegria e com amor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados irmãos, que isto para mim, para nós como igreja hoje, lembrar que nós estamos neste mundo, nós não somos eternos. Nós estamos aqui por um período de tempo. Não sabemos quando e nem como iremos partir daqui. Mas uma coisa é certa, todos nós vamos partir. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje é o nosso dia, agora é a nossa vez de dizer para o nosso povo que estão vivos conosco, de que Jesus é bom, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus, aleluia, está procurando homens, mulheres e crianças, ancião e anciãs, para preparar um povo, para levar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas pessoas que nos ouvem, muitas pessoas estão vivendo neste mundo, pensando que vão ficar aqui para sempre, fazendo planos para daqui 2050. Irmão, poucos de nós, se chegarmos, é poucos de nós que teremos vida para chegar daqui 2050, 2060, não é? Daqui para lá, muitos de nós já partimos, e temos que levar a palavra do Senhor enquanto é dia, enquanto podemos proclamar este evangelho, enquanto podemos dizer para o povo que Jesus é bom, e que nós como igreja, a minha vida, a sua vida, como igreja do Senhor, nós temos esta responsabilidade de animar cada crente, de dizer a cada crente: valeu a pena, está valendo a pena. Até mesmo as perseguições, até mesmo as incompreensões que nós não sabemos, que às vezes você está sentindo, os problemas que apertam às vezes, até mesmo dentro do seu lar, na sua família, ou na sua igreja. Eu quero dizer para você: glorifique a Deus, ame a Deus, coloque na mão de Deus, não coloque nada na sua conta e na sua mão, e diz: Senhor, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu preciso de ti, Senhor, e eu preciso estar com a minha vida preparada, arraigada na tua presença. Louvado seja o teu nome para sempre, para que no dia do tocar da trombeta, eu estarei pronto para servi-lo ao Senhor, para partir com o Senhor. Mas enquanto aqui não partir, estarei aqui adorando, bendizendo, exaltando o Senhor e dizendo ao pecador que Jesus salva, aleluia, e dizendo à igreja do Senhor
receba o revestimento do Espírito Santo sobre a sua vida, para que nós tenhamos poder, aleluia, ousadia, força, coragem de dizer ao pecador, aleluia, que Jesus é o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, querida igreja, que esta palavra seja uma palavra de encorajamento, de despertamento para cada um de nós, para que possamos continuar na nossa jornada. Louvado seja Deus. Feliz, sabendo que os nossos irmãos que foram antes de nós, como já foi citado aqui, o personagem de Paulo e o personagem de Ananias, eles tiveram lutas, tiveram problemas, tiveram dificuldade nos seus dias. E você espera o que dos nossos dias atuais? A dificuldade que nos enfrenta hoje não é para comparar a grande glória que está reservada para mim, para você e para nós. Aleluia. Que Cristo já foi preparar o lugar, está lá pronto para um dia nós tomarmos posse como a igreja do Senhor, como os salvos do Senhor, como a igreja redimida por o sangue maravilhoso, sangue carmesim, o sangue de Cristo. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a oportunidade de trazer uma palavra nesta noite à amada igreja, e que o Espírito Santo de Deus continue falando melhor, mais contundente em cada alma, em cada coração, em cada vida, e que o Espírito Santo haja no teu espírito para glorificar e magnificar o nome do Senhor. Deus abençoe, meu pastor.